A palavra de Deus em Jeremias 33:3 vem falando assim: clama sim, que eu responder-te-ei, grandes coisas ocultas que não sabes. Extraordinárias, é a palavra de Deus que está falando. Eu não sei você, mas se você quer descobrir o sobrenatural de Deus, que você busque na palavra, que você tenha experiências com Ele. E a maior experiência que a gente pode ter com Deus é no deserto. Queridos, eu passei por uma experiência muito forte. E às vezes se eu for relatar para você aqui, você vai falar, nossa, essa mulher é louca. Não é possível. Mas essa palavra mesmo de Jeremias 33:3 já está falando coisas ocultas que você não conhece. As coisas de Deus, elas são extraordinárias. Mas esse relato que eu quero dizer para você, que aconteceu na minha vida alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito forte e ele invadiu meu sonho. Esse sonho era uma visão muito real. Teve uma interferência muito grande na minha mente, no psicológico, no meu corpo e interferiu na minha vida particular. Durante uma semana eu não fiquei bem. Passou essa semana, eu relatei para minha mãe, falei, mãe, aconteceu algo aqui que é maior do que Deus, não deixe meus filhos saírem para a rua, porque é maior que Deus, o poder é muito grande. Eu falei desse jeito para minha mãe, gente. Uma mulher que conhece a palavra de Deus, que prega. E essa visão envolvia um ser. E esse ser, ele veio como se fosse um extraterrestre. E ele tinha um controle na mão, ele abria aquele portão daquela casa até de uma pessoa muito conhecida. E eu me vi e ao redor de pessoas que eles tinham uma luz diferente, sabe? Mas é uma luz que não era normal, não era natural. E esse extraterrestre, enquanto ele abria esse portão ali, ele foi se aproximando e falando em línguas estranhas com aqueles outros lá. E eles me seguravam. E eu perdia minhas forças. Como se eles falassem outras línguas, mas línguas... um significado que eu não consegui até hoje entender. Mas naquele momento que eles me seguraram, que eles se comunicaram de sons estranhos, diferentes, como se fosse apitos, gritos, não sei, uma coisa muito que era fora do normal. Esse extraterrestre que veio, né, como se fosse, tirou uma luz dentro da minha cabeça, como se fosse uma cápsula iluminada. E aquilo tirou as minhas forças. E no momento eu acordei muito real. Foi muito real. E teve uma interferência muito grande. Igual eu tô falando. Eu contei isso para minha mãe. E aí o poder da oração. Ela falou, não filha, eu vou orar por você. Quando ela orou, algo extraordinário aconteceu. Sabe, eu já não estava com aquela mente perturbada. Tinha passado aquele algo. E o poder da oração de uma mãe, de uma mulher ungida, pastora Lourdes, para a honra e glória de Deus. Queridos, saibam que às vezes demônios penetram em visão, em sonhos, e ele vem para poder distorcer, para falar que Deus é fraco, que Deus não existe, para poder falar para você que existe poder maior do que Deus. Até eu passei por isso, mas Deus existe e Ele está provando para você que Ele é o Rei dos Reis e que nada e nem ninguém vai enganar o povo de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Jeremias 33:3 está falando de coisas que a gente não conhece, mas Deus, Ele vai mudar a história daqueles que têm buscado o diferencial, daqueles que veem o impossível de Deus acontecer. Então, queridos, eu quero pedir para vocês, orem, busquem mais o sobrenatural de Deus. E saiba que a mãe tem um poder sobrenatural sobre os filhos, que depois da oração daquela mulher eu fui liberta, tá bem? Então saiba que você, mãe e pai, tem poder sobre a vida dos seus filhos. Você imagina o sobrenatural de Deus. Eu tenho muitos milagres para contar, muitos sobrenaturais que eu presenciei, coisas extraordinárias, que são de Deus mesmo, sabe? Mas vai ter o momento certo de eu compartilhar com você. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.